Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ipanema Healthcast, que é um podcast para falar sobre sua saúde, baseado em ciência, de maneira integrada sobre o olhar de diversos profissionais. Eu sou Rejane Pettini e a gente está aqui hoje para falar sobre Projeto Verão. Eu estou aqui com os meus amigos, o Selênio e a Patrícia, e certamente você já ouviu falar e sabe o que é o Projeto Verão, né? É aquele fenômeno que acontece entre outubro e novembro e o objetivo é preparar o corpo para a estação mais quente do ano. Mas será que essa estratégia mais saudável e mais assertiva para atingir seus resultados? Então vamos conversar, né? E aí, Selênio, o que você acha? E aí, Regiane, joia, tudo bem? Então, eu acho que a gente tem que olhar isso por diversos aspectos, né? Lógico que o Projeto Verão é uma coisa válida, é uma coisa que a gente pode tentar seguir, mas a gente tem que pensar em todos os caminhos e qual seria o melhor caminho para a gente conseguir chegar nesse Projeto Verão de maneira adequada. Por quê? Quando a gente está falando sobre dieta, sobre atividade física, a gente tem que pensar na questão da saúde. E se a gente não abordar essa questão, a gente fizer de qualquer maneira, a gente pode estar abdicando dessa saúde, né? E através, hoje em dia, com a internet, a gente tem muitas informações. E essas informações, elas podem ser falsas, podem ser informações ruins que a gente pode adquirir, que tem aos montes na internet, e podem ser excelentes. Como que você vai julgar qual que realmente é a boa? O ideal é procurar um profissional muito bom para te acompanhar nisso, né? E eu acho que até para a gente começar essa conversa legal, falar sobre alguns aspectos de algumas preocupações que a gente tem que ter quando a gente vai fazer um projeto verão, né? E aí, quando a gente fala em padrão dietético, quando a gente fala em dieta, eu não sou muito fã de uma dieta muito restritiva. E quando você deixa um projeto verão por um período muito em cima, então, por exemplo, vou viajar em janeiro, aí eu vou começar a minha dieta em dezembro. Isso pode, uma dieta muito restritiva, e dependendo do que você for fazer, pode acarretar consequências não só para hoje. Então você pode até conseguir chegar em janeiro de um jeito melhor, mas o pós disso pode acarretar num problema de descontrole muito maior, né? E aí a gente vai comentando sobre isso. Eu quero saber o que você acha disso, Patrícia. Adorei você ter comentado sobre isso, porque a compulsão alimentar ela acontece justamente com a dieta restritiva demais. Pois é. Você fica lá se guardando, não posso isso, não posso aquilo, daqui a pouco vai lá e come tudo que não devia de uma vez só. Então eu acho que sim, o equilíbrio, uma dieta bem mais planejada, só que assim, 1 mês, 2 meses é muito pouco tempo, de repente, para você conseguir aquele corpinho, aquele shape que você estava esperando, acho muito pouco tempo. Acho que planejar um pouco com mais antecedência é bem mais interessante, tanto do ponto de vista nutricional, e o Selênio vai concordar comigo, como a Rejane também vai concordar comigo, que 2 meses é muito pouco para a gente conseguir fazer aquele projeto verão, né? Botar o corpo no jeito que você gostaria. E aí, se você não consegue, a frustração é pior, e aí o que acontece? Joga tudo no lixo, né? Exato. Só para pontuar essa questão ali da Patrícia, eu acho o seguinte, por exemplo, quando você faz uma dieta muito restritiva, achando que não vai ter consequência, que é nada demais. Vou fazer um mesinho aqui que não vai ter problema. Tem um estudo muito legal que ele fez a comparação de fazendo dietas normais, né? Padrões de dietas que para a gente emagrecer tem que fazer uma restrição calórica, não tem jeito, tem que comer menos calorias do que se gasta. E isso faz com que o nosso corpo entre num mecanismo de defesa. Então ele começa a querer gastar cada vez menos caloria, porque ele não sabe que você está querendo emagrecer, né? Ele não sabe que você quer ter um shape maneiro, ele simplesmente acha que você não está encontrando comida. Então ele encontra mecanismos de defesa para fugir dessa situação que você criou para ele. E aí, esses mecanismos de defesa envolver aumentar a fome. Então, os hormônios, quando a gente faz, principalmente quanto mais restritiva essa dieta, mais isso acontece, né? Então, ele aumenta muito a nossa fome, os hormônios de fome. Então, por exemplo, a grelina é muito aumentada durante esse momento, a leptina abaixa. E ele também começa a diminuir a nossa taxa calórica de gasto. Então, a gente começa a gastar menos caloria, entra em modo economia, tá? E isso, quando você está falando de uma pessoa que tem uma composição corporal boa, então uma composição corporal um pouquinho acima, e ela faz essa dieta muito restritiva só por causa de 1 mês que ela vai curtir na praia, no pós esse projeto, ele pode ter esse aumento por cerca de 1 ano desses hormônios, esse problema hormonal, essa diferenciação hormonal. Esse estudo, é meio chato comparar isso, porque esse estudo foi feito com acompanhamento de uma dieta de 1 ano, né, de mais de 1 ano. E aí foi visto que durante 1 ano permaneceu esse aumento e depois o corpo foi reequilibrando e voltando ao normal.
Mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia, que não dá para brincar. Então tem que sempre ter um acompanhamento profissional, né? Um outro fator que eu gosto de pontuar é quando a gente restringe muito carboidrato, né? Por exemplo, que virou um vilão durante muito tempo aí, em boa parte das dietas, você tem, falando do transtorno alimentar, você tem uma diminuição da produção de triptofano. E o triptofano é um precursor da serotonina. E a serotonina é um hormônio que é responsável por dar prazer, dar mais equilíbrio para a gente. E com isso, a chance de você ter um transtorno alimentar, algum tipo de anorexia nervosa, ou alguma coisa do tipo, ou compulsão alimentar propriamente dita, é muito maior, né? E também tem os problemas de atividade física, do excesso de atividade física, que eu acho que queria que você abordasse um pouco, Rejane, que por exemplo, o nosso corpo, ele é modulado de acordo com o que a gente faz, né? Se a gente é sedentário totalmente, a tendência é que ele veja que você não precisa de massa muscular, e aí cada vez ele vai diminuindo nossa produção de testosterona, por exemplo, no homem, vai cada vez ficando pior. E aí você achar que ele, em um mês, vai voltar a produzir aquela quantidade de testosterona fazendo atividade física rapidamente, não, você vai ter uma dificuldade muito grande, né? Não, pois é. Assim, em toda a sua fala eu peguei algumas coisas que são muito importantes. Você falou sobre a restrição calórica e principalmente a restrição de carboidrato. E é associado, usualmente ao Projeto Verão, a atividade física de alta intensidade, porque querem resultados a curto prazo. Então, associa a uma metodologia que depende de energia. Então, a pessoa ela chega em déficit calórico para fazer uma atividade muito intensa. E, geralmente, são pessoas que não praticam atividade física, que começam a praticar atividade física naquele momento. Associa tudo. Uma dieta restritiva, um quadro de sedentarismo e uma atividade de alta intensidade. Ou seja, é a equação perfeita para gerar uma lesão, para dar BO, né? Como dizem. Para dar problema. Você está colocando uma estrutura em risco cardiovascular, em muitas vezes, por causa do sedentarismo. Você está colocando uma estrutura muscular e articular, expondo essa estrutura a risco também. E pode ser uma lesão que você vai carregar por muitos verões. Então, isso que é o mais importante. Quando você pensar no Projeto Verão, entender que é um projeto de saúde. É um projeto para esse verão, para o próximo verão. Pelo menos a gente espera que seja. É o que a gente espera que né? seja. E principalmente quando a gente fala sobre atividade física, a atividade física ela depende de várias estratégias para você chegar num lugar de intensidade. Então, a gente está falando sobre uma progressão biológica, que o nosso corpo ele precisa se adaptar ao movimento e criar essas estruturas que você acabou de dizer que se perdem ao longo do desuso. Então, essas estruturas precisam ser criadas. Existe uma progressão pedagógica, primeiro os movimentos simples para depois os movimentos complexos. E aí usar máquina, usar halter, né? Você não pode... Uma pessoa que nunca fez atividade física, você vai jogar só exercício com halter? Exatamente, você precisa estabelecer uma estabilidade, uma mobilidade articular para atingir aquilo. E aí, geralmente, as pessoas adotam uma metodologia de treinamento complexa, porque vão fazer corrida ou, usualmente... Essa corrida é um problema, né? Porque... A maioria das pessoas pensam que corrida não é só sair e correr. Exato, mas correr, que não tem uma técnica, que você não precisa aprender nada. E é isso que eu ia falar. A corrida é um movimento extremamente complexo. É a associação de diversas valências físicas ali, que não é simplesmente botar o tênis e sair para correr. Mas é a estratégia que as pessoas acreditam que seja mais útil. E... quando a gente conversava sobre esse momento, a Patrícia tocou num assunto que falou sobre as blogueiras e as referências que as pessoas carregam. Isso é um problema, né? Diga, Patrícia, que você falou uma coisa muito importante. Assim, esses dias eu estava fuxicando no Facebook e aí tinha uma blogueira dessas aí, que eu obviamente não é... Você ainda usa o Facebook? Mas assim... Eu fico no Instagram. Todo mundo fica no Instagram, né? Mas o Facebook, ele serve para quê? A data de aniversário. Nossa senhora, é verdade. Eu parei de dar parabéns para os outros. É por isso que eu vou lá, pelo menos uma vez por dia, né? Mas bem. aparece uma propaganda, e a propaganda dessa blogueira aí, famosa, falando que eu tenho um programa de emagrecimento, se você fizer por tantos dias, você vai ficar com a barriga chapada, você vai...
Eu acho até interessante, eu só digo o seguinte, claro, cada um pode fazer a dieta que quiser. Agora, o que é mais eficiente? Eu fazer a dieta que, né, pegar a dieta da Regiane e fazer pra mim, ou eu fazer uma dieta minha, a Regiane fazer a dela e você fazer a sua? Então, eu tenho certeza que a dieta individualizada, o programa alimentar, que ele vai corresponder aos seus objetivos, às suas necessidades, é muito diferente de você pegar um negócio e fazer para todo mundo. E outra, a gente sabe, a gente está aqui, quanto que você estuda para fazer o que você faz, né? Nossa Senhora. Eu estava aqui brincando até ainda há pouco tempo, né? Com tanta coisa que eu estudo, eu tenho 35 anos de formada e continuo estudando, porque a gente sabe que isso não é uma coisa fixa. Até há alguns anos atrás, quando eu me formei, a gente falava que o ovo era ruim para o colesterol, hoje nem se fala mais nisso. Então, assim, como a coisa está sempre, né, mudando a cada dia, a gente tem que estar estudando até para estar se atualizando. Será que esse pessoal está estudando para se atualizar como a gente estuda? Não vai estar. Esse é o problema desse caso dessas blogueirinhas e tudo mais, né? Não só blogueirinhas, blogueirinhos, né? De tudo quanto é tipo. É complicado porque normalmente eles pegam fórmulas mágicas. E eu gosto de dizer que na área da saúde, não só em medicina, tá? Porque a gente usa muito essa frase na medicina, 1 mais 1 é 2, não é ciência exata. Então é uma coisa que sempre muda e que, por exemplo, eu pego a melhor medicação que tem evidência com relação ao emagrecimento hoje, que é comercializado no Brasil, né? Que é a liraglutida. A semaglutida também é comercializada, mas não da dosagem do estudo de 2,4 miligramas e que tem o nome de Wegovy, por enquanto ainda não chegou aqui. A liraglutida, teoricamente, hoje é a melhor medicação para auxiliar no emagrecimento, que aumenta a saciedade. Mas quer dizer que ela vai ser a melhor para todo mundo? Não, os estudos mostram que sim, que ela é muito superior que a segunda medicação, que seria a sibutramina. Tá? Não estou comparando a semaglutida, estou falando só dessas duas. Só que tem pessoas que vão se adaptar melhor à sibutramina e vai funcionar melhor essa medicação para ela, e tem outras pessoas que a liraglutida vai funcionar muito melhor, como a maioria dos estudos mostram que ela seria melhor para a maioria das pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a saúde, 1 mais 1 é 2. Então, tem que ser individualizado. E aí, essa preocupação de você procurar um profissional bom, que vai te dar informações corretas, e não vai pegar fórmulas mágicas e vender fórmulas mágicas que é para todo mundo, é essencial, né? Não tem jeito. E você sabe que eu não querendo te cortar, mas assim, eu tenho uma paciente que é um caso bem interessante, uma mulher inteligente, mas é aquele medo, carboidrato, né? E ela vivia correndo, e era uma corridinha de 7 quilômetros, 8 quilômetros, ela estava sempre exausta, sempre não sei o que, mas tinha um medo de carboidrato, que ia engordar, que ia não sei o que. Bom, por fim, o marido dela, meu paciente, conseguimos convencer ela a fazer uma dieta. Eu falei, olha, vamos parar com medo do carboidrato, vamos comer pão, vamos comer arroz, vamos comer batata, comer de forma adequada e dentro de um contexto. A quantidade adequada, né? Ela hoje está correndo meia maratona e acabou de me dizer hoje, por acaso, que ela se inscreveu na maratona ano que vem. Porque ela começou a correr de outra forma, já não é uma corrida ruim, ela hoje desenvolve melhor, o tempo dela, a corrida dela é melhor, mais leve, ela não fica, a percepção de esforço dela, hoje eu lembrei que eu escutei a Regiane falar isso, a percepção de esforço dela na corrida hoje é muito menor. Ou seja, ela conseguiu entender que o carboidrato para ela era um aliado e não um inimigo. Então vou tocar nesse assunto que é até para jogar para a Regiane, que é legal, você falar do carboidrato. Eu tô anotando aqui as coisas. Já está anotando mentalmente? Tô anotando mentalmente. A cabeça dela é boa, não é não. Então, quando eu falo em carboidrato, ela botou diversos aspectos que são muito importantes, que é, você é uma pessoa sedentária, você começa a fazer atividade física. A atividade física de alta intensidade, ela tem um inconveniente, que é durante o momento que a gente faz ela e no momento logo após, que é o efeito agudo, vamos dizer assim, da atividade física, é baixar a imunidade de alta intensidade, ela acaba baixando. Então, por isso que é muito comum em períodos competitivos, você vê, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, fez até um estudo mostrando um aumento de quadros de infecções em períodos de competição. Porque naquele momento sua imunidade é baixa, não tem jeito. E o efeito crônico da atividade física é que é aumentar nosso sistema imune, ou melhorar nosso sistema imune. Só que as pessoas começam a entrar na moda de glutamina. Glutamina, que é o nosso não essencial, mas a pessoa gosta de tomar e fala que melhora a imunidade. Bom, por que se chegou a essa teoria da glutamina? Porque ela é um aminoácido importantíssimo na formação da célula imune. Só que o nosso célula imune usa muito mais, 10 vezes mais, não lembro exatamente quantas vezes mais, mas é muito mais carboidrato do que a glutamina em si.
Então, quando você faz um déficit de carboidrato muito grande, associado a uma atividade física de alta intensidade, uma pessoa que é destreinada, a chance de adoecer ou de pegar alguma infecção, e normalmente, na maioria dos casos, a infecção de via aérea superior, é muito grande, né? E isso eu estou falando, depois até eu gosto de falar baseado em evidência. Depois, se vocês quiserem, eu coloco os estudos, que eu retiro essas minhas informações, fica nas informações lá do YouTube embaixo. Mas existe um estudo que comparou, eles colocaram uma pessoa para fazer uma atividade física de alta intensidade e foram ver a quantidade de leucócitos circulantes no paciente depois da atividade. E fizeram uma pré-carga de carboidrato, uma pós-carga de carboidrato, e aquelas pessoas que fizeram pós-carga de carboidrato depois do exercício e pré, elas não tiveram uma diminuição tão acentuada do sistema imune pós-exercício. Então, isso é legal pontuar. Né? Queria que você falasse um pouco sobre essa dinâmica de atividade física, que esse paciente que é destreinado, né, normalmente, nunca fez nada de atividade física ou faz muito pouco, aí resolve fazer dieta com atividade física, com tudo, né? Exato, e você falou sobre alguns aspectos que eu acho muito legal. Você falou sobre a imunidade, que tem uma ligação direta com a atividade de alta, a queda da imunidade de forma aguda com a atividade física de alta intensidade. E tem um aspecto comportamental também da atividade de alta intensidade, que ela é repelente. A gente brinca que tem muito mais adesão a uma atividade moderada para leve do que para atividade intensa. Então, se você quer usar esse momento como um marco temporal para você começar um projeto para a sua vida, você pode estar estabelecendo um momento de trauma que vai te afastar da atividade física, porque vai ficar na sua memória momentos de grande gasto energético e evolutivamente o nosso corpo foi feito para economizar. Então é naturalmente você se afasta de atividades em que você tem muito gasto energético. Então assim, a resposta afetiva, que a gente chama, ela é muito ruim para o exercício de alta intensidade. Então, além de te expor a risco de lesão, além de te submeter a um gasto energético que talvez você não tenha um aporte nutricional naquele momento, você está fazendo restrição. Ou seja, é uma combinação preocupante. E a nossa ideia é trazer essa informação para que, de alguma maneira, a pessoa que está escutando esse podcast, ou então manda para alguém que você saiba que está fazendo esse tipo de estratégia, esse projeto verão, repensar essa estratégia e colocar talvez um projeto para esse verão e para o próximo verão e para todos os verões, né, Paty? Porque não adianta, você expõe ao seu corpo a um risco e pode acabar atrapalhando até o projeto para esse verão, né? Pode você não conseguindo Exatamente. E atrapalhar os próximos, criar uma lesão ou criar uma condição que vai demorar mais tempo para você sanar aquilo e ainda traumatizar em relação à atividade física. E o pior de tudo é o reganho de peso, né? Porque assim, quem faz dieta muito restritiva, passou o verão, libera tudo e aí você reganha peso e o efeito sanfona... Às vezes até mais. Às vezes até mais, né? Na maior parte das vezes... Você vai aumentar sua fome, diminuir o gasto calórico, e aí você volta comendo a mesma coisa que você comia antes, e até mais um pouco, porque você está com um pouco de mais fome, ferrou. E aí vira um problema, porque na verdade assim, o reganho de peso, que você acaba ganhando, vira o efeito sanfona, que a gente já conhece, todo mundo, né? Emagrece pro verão, engorda no inverno. E isso gera um problema maior, risco cardiovascular. Você tem um problema que as pessoas acham, mas cada vez fica mais difícil emagrecer. Claro, você aumenta o número de células de gordura, mas você quando emagrece não diminui, você só desincha elas. Então isso vai fazendo que cada vez você fique mais gordo, cada vez você fique mais cheio de gordura, e o que é pior, é aumentando o risco de doenças. E hoje em dia, a gente com essa alimentação bonita, que todo mundo vai ali no McDonald's, né? Liga pro iFood, aí pronto. É fácil. Vira uma bomba calórica, né? Eu me senti cutucada nesse sentiu? Liga pro iFood, hein, Paty? Me senti cutucada. Sei, não. Você é uma pessoa que se alimenta tão bem. Eu sei. Mas eu acho assim, o que é importante? Ser uma pessoa que pratica muita atividade física, né? O que eu acho que é um macete para a galera entender quando a pessoa provavelmente está enganando, ou você entrou na internet e viu aquela informação que provavelmente é enganosa, é quando demoniza muito alguma coisa, ou então glorifica demais uma outra coisa, os extremos.
Eu acredito que, assim, lógico que se alimentar bem é extremamente importante, é uma das coisas mais importantes que a gente possa fazer para a nossa vida. Só que você sair de vez em quando não é um crime. Imagina. Você não precisa... Eu não posso chegar, por exemplo, meu paciente que está fazendo um planejamento alimentar e achar que ele vai seguir aquele plano que eu fiz para ele, ou então aquele plano que ele está seguindo para o resto da vida, que ele não vai errar. É óbvio que ele vai errar. Imagina. É óbvio. A gente erra. Pô, eu erro demais. Então, mas quando a gente está seguindo uma alimentação saudável no nosso dia a dia, é mais comum a gente comer bem, aí esse erro não vai causar consequências. Esse erro que vai ser momentâneo. Exato. Não é diário. Exatamente. O que você faz diariamente não é aquilo que vai determinar quem você é. O que você faz por exceção não tem menor impacto naquilo que você faz no diário. Agora, se essa exceção começa a ficar mais muito constante, rotineira, aí o negócio não vai todo dar dia eu comer um hambúrguer, jantar um hambúrguer. Imagina. Mas assim, eu costumo dizer, eu adoro pizza, adoro hambúrguer. Agora, eu também não preciso comer pizza e hambúrguer todos os dias. Dá pra ir equilibrando isso de vez em quando e super entra na minha dieta. Eu vi um post de um colega médico, que é o Bruno Halpern, que ele é... Eu adoro ele. Você gosta dele? Ele é um cara baseado em evidência, muito sério, né? E aí ele botou assim, mudar o ambiente. Eu acho que o mais importante do que fazer simplesmente uma dieta, ainda mais quando ela é restritiva, e, por exemplo, ficar botando coisa que o paciente não come, você coloca lá semente de abóbora de manhã com não sei o quê, dificilmente o paciente vai aderir. Pode ter pacientes que aderem, tem pacientes que são muito focados, mas a maioria não. Mas quando você muda o ambiente, fica tudo mais fácil, porque dieta não é uma coisa que a gente tem que fazer por 1 mês ou por 2 meses, tem que fazer a vida inteira. Exatamente. Meu filho de 1 ano e 1 mês, ele tem a dieta dele, eu vou ter a minha. Lógico. Meu avô, meu pai vai ter a dele, então... Toda fase da nossa vida, a gente precisa estar comendo bem, a gente precisa ter um planejamento alimentar. E um jeito da gente conseguir fazer isso ser a longo prazo e não a curto, é mudar o ambiente. Se a gente chega na nossa casa, tem saladas, a chance da gente comer salada é muito maior. Exatamente. Né? Eu tô aqui anotando mentalmente o que eu tenho que falar sobre blogueiras e sobre ambiente. Então, mas posso? Pode, claro. Muito bem. Vocês estavam falando. Se eu estiver falando muito, me corta, porque eu sou falador. Então, esse momento foi isso agora. Entendi. Então. Mas olha, você falou sobre ambientes e automaticamente eu linkei a questão das blogueiras. Por quê? Você acabou de falar sobre quando está demonizando muito ou glorificando muito alguma coisa, desconfia que isso é publicidade. Blogueiras fazem publicidade. Elas vivem disso. Vendem uma solução ou vendem um método. Esse método pode ser atividade física, pode ser dieta, pode ser fórmula, pode ser o que elas quiserem vender. Então, assim, basear a sua escolha numa... alguma coisa que você viu na internet sem respaldo profissional é muito perigoso, porque você pode estar sendo seduzido por uma publicidade, uma coisa que não foi feita para você, uma estratégia que pode te colocar em risco e simplesmente não se encaixa no seu ambiente, na sua rotina, no que você vive. Então, eu costumo dizer, a gente estava conversando sobre isso, né, Selênio? O que funciona para você? Correr na esteira? Ótimo, corra na esteira. O que funciona para mim é correr na praia. Funciona correr na praia. Mas às vezes esses acessos às informações, eles são restritos. Faça isso que você consegue. Faça aquilo que você consegue atingir. Como se uma coisa fosse muito melhor que a outra. E como se todos os ambientes fossem iguais, como se todas as rotinas fossem iguais. Exatamente. Então, eu brinco que a melhor atividade física para você aderir é aquela que você faz. Se você conseguir vir aqui no estúdio e treinar com a gente, que é o que está acontecendo muito agora com os nossos vizinhos aqui aqui na Ipanema, maravilhoso. Se você está longe, não tem acesso a uma ciclovia, como você falou, treina na esteira. O melhor é o que você faz. Não tem que pensar o seguinte, porque as pessoas falam assim, por exemplo, musculação, melhor exercício para ganho de hipertrofia. Tudo bem, é o melhor exercício para ganho de hipertrofia. Você é atleta? Então vamos lá entender o contexto que a gente está falando, né? Se a gente quer melhorar a hipertrofia, você pode ter um exercício que é melhor para isso. Aí se você quer melhorar a capacidade aeróbica, pode ter um exercício que é melhor para isso. E dentro desse exercício tem outras diversas maneiras de você trabalhar, né? Mas você tem que entender que o mais importante é você ser ativo.
né? Perfeito. Tem até um estudo muito legal, é chato ficar falando de estudo, né? Muito legal, ainda mais que eu não vou lembrar o nome do autor, que ele fala assim que é mais saudável a gente ter uma vida ativa do que parar 1 hora do dia para fazer atividade física. Perfeito. Né? Então isso mostra que não é simplesmente escolher aquela atividade física vai ser melhor, vai ser que vai salvar a nossa vida, mas sim ser ativo, né? Então, por exemplo, eu sou médico, né? E aí trabalho sentado muitas vezes no consultório, fico o dia inteiro sentado. E aí eu vou tirar aquela 1 horinha para fazer minha atividade física do dia, ou 2 horas, depende de pessoa, depende do dia, do momento que você tem disponível. E seria muito melhor se eu, por exemplo, fosse um fisioterapeuta ou até uma educadora física, que muitas das vezes você trabalha de maneira ativa, né? Você está lá ajudando o paciente, fazendo as coisas com ele e tudo mais. Então, isso te torna muito mais saudável do que a gente. Teve, no último Congresso de Medicina Esportiva, teve um slogan que foi criticado e mais ou menos, porque tem que interpretar direito, né? Que chama em inglês Sitting is the new smoking, que sentar é o novo fumar, né? O sedentarismo seria o novo fumar. Só que o problema é que fumar é muito ruim. Para comparar com cigarro, você tem que ter muitos aspectos ruins. Mas o sedentarismo tem muitos aspectos ruins. E aí o pessoal ficou meio melindado, ficou bravo, porque falou, porra, cigarro aumenta diversos tipos de câncer, a destruição pulmonar é muito maior. Mas o sedentarismo também aumenta a chance de você ter tumores maiores, entendeu? Então, assim, é grave você pensar em uma vida sedentária. Perfeito, mas o que eu associo dessa fala é que o comportamento sedentário é como fumar. O sedentarismo, você fazer exercício físico 1 hora por dia, já não é mais suficiente. Você precisa manter o seu dia ativo. Então, o comportamento sedentário, as horas que você passa sentado, tem estudos que dizem que até anula o tempo em que você faz atividade física. Então, o comportamento sedentário ele tem vários fatores associados. Você belisca muito mais quando você tem comportamento sedentário. Você tem questões mioarticulares quando você tem comportamento sedentário. Então, simplesmente você levantar algumas horas do seu dia pode evitar uma dor lombar. Pode evitar o tempo... Sim, e manter o metabolismo mais ativo durante o dia, né? E manter o metabolismo mais ativo. Assim, uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes é o seguinte, esse negócio de home office é muito bom. É bom... Mas ele tem um problema. Em casa você levanta mesmo, porque no trabalho, se você está no escritório, você se obriga... A impressora fica ali, você levanta, vai buscar um papel, você levanta para tomar um café, até para dar uma remexida. E em casa não, você está tão confortável que você não levanta. Eu sei que quando eu estou em casa, eu levanto mesmo, porque no consultório eu levanto, vou lá buscar o paciente, levo ele na balança. Ou aqui, eu ainda desço de escada, subo de escada. Aqui na Ipanema Health a gente tem... Né, essa coisa da escada, mesmo que eu suba com o paciente no elevador, mas eu estou movimentando muito mais. Mas assim, é um problema porque assim, as pessoas acabam ficando muito mais sedentárias do que elas falam, porque elas não andam nem até para ir até o trabalho. E elas começam a ter um comportamento tipo, eu esqueci o nome, fugiu o nome, que as pessoas que não gostam de ver as outras pessoas, ficam só trancadas. Fugiu da minha cabeça, porque você fica cada vez mais antissocial. É isso. Entendeu? Você fica... Você está trabalhando no home office, você já desacostuma, você já não tem mais o hábito de sair na rua, então já começa a te incomodar, você tem ambientes que são muito movimentados. Vira um ermitão, né? Vira um ermitão. A palavra é ermitão. Mas estamos aqui falando sobre Projeto Verão, não é então, mesmo? Vamos voltar no Projeto Verão. Então, o que eu acho que a gente pode levar no Projeto Verão... com o Projeto Verão. Agora, faz aí. É porque o Projeto Verão, o que a gente tem que levar disso aqui, dessa conversa, é que você até pode fazer. O ideal seria que você tivesse só o ano inteiro uma vida saudável, né? Mas você tem que se fazer guiado, porque isso traz risco para a sua saúde. Fazer mal feito traz consequências para a saúde. Exatamente. Né? E às vezes muito pior, né? Até porque você começa a fazer, que é uma coisa assim, que eu acho que é bem legal que a gente tem que falar um pouquinho aqui, que no Projeto Verão, a estratégia que você está usando para fazer essa restrição calórica. O que é estratégia? É quando você começa a pensar o seguinte, vou fazer, então, porque eu li lá na revista que fazer jejum intermitente é ótimo. Oi, jejum intermitente é aquilo que você pula no café da manhã? Então, aí você sai comendo, então tá... Exatamente. Hoje eu falei até com uma paciente que assim,
é bem mais interessante você distribuir a sua alimentação ao longo do dia do que concentrar tudo num período. Né? O American College tem Oxford Medicine, ele tem um artigo que ele fala sobre os nutrientes, né? E ele fala que mais importante do que você colocar uma quantidade, por exemplo, você tem 2 gramas por quilo de proteína. Aí a pessoa tem 70 quilos, tem que comer 140 gramas de proteína. Você colocar isso dividido, 70 gramas no almoço, 70 gramas no jantar, não faz sentido, porque o efeito da síntese proteica intracelular não vai ser tão grande. Que o ideal, o que seria mais efetivo, é você fracionar essas porções de proteínas ao longo do dia, tentar colocar proteína de 3 em 3, de 4 em 4 horas, né? Então, porque o nosso corpo ele precisa de proteína o tempo inteiro. A absorção, quando você coloca tudo de uma carga só, ela vai ser diminuída. E o estímulo de síntese proteica naquele músculo não vai ser tão grande. Chega um ponto que ele não aguenta mais. Exato. E principalmente quando você associa isso à atividade física para ganho de massa muscular, com essa restrição com esses horários. Ele vai restaurar o músculo. Como que vai restaurar? Ele vai restaurar, fez a lesão, a microlesão, aí não tem proteína. O nosso corpo ele precisa de proteína para tudo, não é para massa muscular só. Então a gente tem diversas reações enzimáticas no nosso corpo o tempo inteiro. Para girar ciclo de Krebs a gente usa aminoácidos. Então a gente precisa de diversas reações do nosso corpo, a gente precisa de proteína. Se você fica um período muito grande sem ingerir proteína, a chance do seu corpo tentar buscar do único lugar que ele tem de reserva de proteína, que é a massa muscular, é muito grande, né? Não, pois e é isso que a gente tem que lembrar, é que assim, até a estratégia nutricional, que não tem nada errado com o jejum intermitente, não tem nada errado que você pode fazer, com a dieta cetogênica, só é faz. Interessante fazer bem orientado, você saber exatamente o que você está fazendo. A cetogênica tem minhas restrições. Você sabe que saiu agora no posicionamento da ABESO, que é a Associação Brasileira de... a ABESO é maravilhosa. Até o Bruno Halper, hoje ele é o presidente da ABESO. Sem dúvida. E a ABESO, na verdade, ela fala que, já que você está falando de obesidade, você está falando de emagrecimento, né? Não só de obesidade, sobrepeso também, mas você está querendo emagrecer, a dieta cetogênica não é recomendada. Não. Ela não tem nenhuma evidência que diga que pode ser usada, nem sei dizer. Tem uma recomendação, que é para crise epilética refratária. Exatamente. Porque o nosso cérebro ele tem um sistema nervoso central que precisa de carboidrato, né? Então, quando você tem crises epiléticas, que você faz tratamento e não consegue com a medicação, mesmo assim ainda continua tendo algumas crises, você corta o combustível, que é o carboidrato. E aí, a recomendação para a dieta cetogênica é como o tratamento auxiliar de crise epilética refratária. De resto, eu não acho que é uma estratégia, uma dieta legal. Agora, jejum intermitente, eu tenho pacientes meus que fazem. Assim, não, que é interessante, mas tem que ser bem orientado. Tem que ser orientado. Não é pegar na revista e falar assim, bom, então vou fazer jejum de 16 horas. Não é que eu mais goste, não é que eu mais goste, mas pode ser feito. Se a pessoa se adapta bem, tem pessoa que não gosta de comer de manhã de jeito nenhum. Já que você gosta de falar de estudo, saiu um estudo recente falando sobre isso. Foi uma meta-análise, que é um estudo super grande, falando que, assim, não existe diferença entre as estratégias alimentares desde que você faça a restrição calórica. Então, não é... Tem o da Raquel Freire. Ela chegou a me dar aula, ela fez eu não me lembro se foi revisão bibliográfica ou se foi meta-análise, comparando as dietas da moda. A Raquel Freire é pós-doutorado em Harvard, ela é uma nutricionista fantástica. Eu não lembro se ela está atuando agora em São José dos Campos ou Belo Horizonte, mas eu sei que ela mora nos 2 lugares. E ela compara isso. Ela pega as diferentes dietas da moda, então ela pega low carb, low fat, pega diversas dietas e aí ela vai comparando os efeitos delas na dieta. E o final é esse. O importante é ter restrição calórica. Exatamente. Né? E aí você vai adaptar do seu paciente. Tem paciente que, meu amigo, não quer comer de manhã. Tem paciente que, meu amigo, eu como médico do esporte, eu fico doido no carboidrato porque eu fico preocupado com o rendimento. Mas tem paciente meu do consultório particular que não consegue treinar comendo carboidrato. E aí, não consegue comer e treinar. Então, ele quer treinar em jejum. E ele treina em alta intensidade em jejum. Perfeito, mas acredito que ele já está condicionado para isso, né? Ele não está não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Projeto verão que ele vai querer fazer agora amanhã e vai fazer isso. Eu estou escutando tudo que vocês estão falando e eu estou pensando aqui. Óbvio que a gente está falando sobre riscos, sobre questões que a gente precisa se preocupar. Mas então o Projeto Verão... Não serve para nada? Vamos abolir o Projeto Verão? O que vocês acham disso? Eu acho que o Projeto Verão tem que ser um pouquinho maior, começar no inverno, por exemplo. Vamos tentar expandir, né? Vamos começar no inverno o Projeto Verão. Ele tem que,
meu colega querido Excelente. que estava falando. Colocamos um nutrólogo ao lado da Não, é porque as pessoas nutricionista, que acham é que pra existe uma ver... rixa entre nutrólogo e nutricionista, e já vimos que não, né? Claro que não. A gente está bem sintonizada Vocês aqui falando a pensam mesma igual língua. e Então, completam a não. frase um do outro. Eu tô só Exatamente. observando. Então aqui foi perfeito. E assim, eu acho que o Projeto Verão é excelente, a gente tem que pensar assim, só que não do jeito que é feito hoje. Acho que vamos tentar aumentar um pouquinho esse tamanho desse Projeto Verão, até porque não expandir para o verão, inverno, outono, primavera. Eu sou uma entusiasta do Projeto Verão. Eu conversando com vocês mais cedo, eu falei sobre isso. Eu acho que os marcos temporais, eles são importantes. Eu e Patrícia, a gente já trabalhou com mudança de comportamento e eu acho que é um momento que a pessoa ela tá muito entusiasmada e propícia a fazer a mudança. Então, o Projeto Verão, eu sou super entusiasta, eu apoio, vou botar aquele carimbo, eu apoio o Projeto Verão, desde que bem feito, bem orientado e individualizado. Não é o que você viu, não é o que funciona, é o que funciona para você e para suas necessidades. Eu concordo plenamente. Eu acho que você pode fazer o seguinte, você está no momento, você já está deixando para a última hora, né? Você já deixou para a última hora, agora já está. Agora você vai me falar Já agora era, que eu tinha que vambora, preparar né? 6 meses atrás? Não tem esse papo não. O verão é daqui a um mês. Aí eu acho que é o seguinte, então, defina metas alcançáveis, né? Metas saudáveis. Então, se você deixou para a última hora para fazer o Projeto Verão, o ideal é que você defina uma quantidade de déficit calórico e uma quantidade de exercício que seja saudável e alcançável para você, o tipo de exercício físico que seja saudável para você, e aí não deixa para perder 10 quilos em um mês. Exatamente. Entendeu? Você faz um planejamento. E não vai querer ter uma barriga tanquinho, né? Em um mês e meio, né? Então você atinge a meta, você chega no seu melhor condicionamento possível para aquele período que você decidiu fazer o treinamento. Perfeito. Agora, o que seria melhor e ideal, e eu concordo completamente com a Patrícia, é que você esteja sempre se cuidando da sua saúde, o ano inteiro. Sim. E aí, é o que eu falo, por exemplo, para atletas. Quando a gente tem diversas competições, qual a sua competição mais importante? É a Olimpíada? Esse ano é a Olimpíada. Mas só que você vai jogar antes um brasileiro, um mundial, não sei o quê, só que só foca a Olimpíada. O que você faz? Você faz ciclos. Então, o momento, você vai se preparar para que no momento da Olimpíada você esteja dentro do seu melhor. Então, você vai ter momentos que você vai treinar menos, momentos que você vai treinar mais, mas a intensidade maior e o pico de evolução sua vai ser durante aquele momento. Uhum. Então, no meu pensamento, o Projeto Verão ideal seria você sempre estar mais ou menos bem. Então, logicamente, nossa vida é assim cíclica, né? A gente às vezes está mal, está comendo mais, treinando menos, e acontece, comendo pior. E aí, quando vai chegando no momento do verão, você se planeja para você estar no seu pico, no seu auge naquele momento. Aí eu acho que é legal. Eu acho que o meu Projeto Verão ideal seria bem parecido com o que você falou. E, de fato, quando chegar outubro, novembro, focar mais, procurar um profissional que vai te ajudar nesse foco. O contato constante com o profissional tem uma importância enorme em te manter motivado, te manter focado, te manter alinhado. Muito importante eu falo isso para todos os meus clientes, os clientes de personal, todos os clientes aqui da Ipanema Health. Quanto maior o contato e mais periódico o contato com o profissional, mais focado você fica. Então, organiza o seu ano e quando chegar outubro e novembro, volta lá no seu nutrólogo, na nutricionista, porque com um profissional de educação física ele encontra o tempo inteiro. O tempo inteiro, ele não sabe. Exatamente, ele não para de treinar. Mas o ideal é que não saísse também dos outros. Exatamente. Porque quanto mais, por exemplo, eu gosto de falar para meus pacientes assim, não sei se é o seu caso também, não volta com mais de 2 meses. O tempo mínimo é 1 mês, voltar menos de 1 mês, você não vai ter resultado nenhum. Agora, mais do que 2 meses, acaba que você vai dissimulando. No primeiro mês você vai super bem, você vai fazendo o segundo tudo direitinho. Segundo mês já vai cair um pouco. Se você não voltar nesse momento, se fizer um retorno naquele momento, a chance de você errar e desistir, começar a sabotar tudo e desistir do planejamento é muito maior. Até para adaptar também, né? Até para Porque às vezes aquilo ali não está funcionando bem, mas vamos dar uma adaptada. Vamos mudar. Exato. Vamos criar isso. Isso é muito comum. Os cálculos calóricos que a gente faz, né, para definir gasto energético total são estimados.
Exatamente. Então, assim, Sim. a gente muitas das vezes tem que recalcular ou pensar de outra maneira. E por isso que também é importante uma equipe de vários profissionais, porque um ajuda o outro Sem e dúvida, lembra. sem dúvida, Você sem já dúvida. foi na sua nutricionista? Isso acontece o tempo inteiro Tempo comigo. inteiro. Quando eu vejo uma queda de rendimento no treinamento físico, eu falo, volta lá, reajusta a estratégia com ela, porque a gente tá perdendo alguma coisa aqui, perdendo... E o que eu falo sempre? Que eu digo que a nutrição e a educação física é igual goiabada com queijo. Elas funcionam bem separadas, mas juntas são perfeitas, né? E eu acho que é legal você citar isso. Nós temos 3 profissionais aqui de áreas diferentes, né? Se eu quero maximizar meu trabalho e fazer o que o cliente fidelize, porque é o seguinte, o cliente procura por resultado. E às vezes é por ganho de saúde, às vezes por ganho estético, né? E se eu quero que ele fidelize para mim, eu tenho que conseguir entregar esse resultado para ele, né? Então, muitas pessoas falam, não, aquele paciente é difícil, não segue nada, vamos desistir dele. Cara, não existe isso. O profissional de saúde está ali para ajudar nas dificuldades que o paciente tem. E Exato. é difícil fazer planejamento alimentar, fazer atividade física, é difícil. A gente tem que entender isso, entender a dificuldade dele para poder atuar. Então, se eu trabalho de maneira multiprofissional, se eu trabalho com a nutricionista, se eu trabalho com a educadora física, se eu trabalho com diversas outras mentes pensantes, eu consigo chegar a uma solução de maneira mais fácil e ter um acompanhamento mais restrito nele. E por isso vai ser melhor para você, vai ser melhor para o paciente, que vai ter um resultado melhor. Ele tendo um resultado melhor, ele vai fidelizar mais a você, a mim, e só tem benefícios, né? E eu brinco que é um prisma sendo observado de vários ângulos diferentes. Então, é a mesma pessoa sendo observada no aspecto nutricional, no aspecto médico, no aspecto de atividade física e comportamento. O ideal do meu projeto Verão é que fosse o ano inteiro e com vários profissionais associados. Não é, gente? Então chegamos a essa conclusão, né? Chegamos. Chegamos à conclusão que o projeto bom aquele mais longo. Aquele tem as 4 estações entendi. e que ele seja multiprofissional. Pronto, resolvido. Pronto, esse é o nosso projeto Verão. E procurem na Ipanema Health Club. A gente tem tudo isso aqui dentro. Eu acho que aqui é o melhor lugar. Não tem dúvida. Então tá, gente, ó, decidimos que o projeto Verão tem que ser feito o ano inteiro, que melhor para sua saúde é com o acompanhamento com diversos profissionais de várias áreas, um olhar integrado sobre a sua saúde, sobre os seus projetos, como o doutor Selênio falou, como o Selênio falou, ajudar você com as suas dificuldades e para atingir os seus resultados. Foi muito legal estar aqui conversando. Obrigada, Selênio. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até, galera. Tchau, gente.